muitas vezes Deus ele não tá falando conosco, porque ele não tá aparecendo de alguma forma, e a gente tá cego, ou às vezes simplesmente a gente tá fingindo não ver, que é a mãozinha de Deus que tá ali trabalhando, sabe? Oi, eu me chamo Jéssica Gelani, e hoje eu vou comentar sobre esse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu tava esperando esse momento, essa ninhada aqui. São 5 frangos que eles não vão pro chiqueiro, eles não ficam no poleiro, eles dormem ainda amontoados, juntinho, um esquentando o outro. Mas eles não são mais pintinho, não são galo ainda, né? Mas já poderia estar seguindo a vida. Inclusive, ó, já tá virando um belo de um galo, um frango aqui bem bonito. Vou fazer um vídeo sobre isso. Bem, esse é um vídeo que ele é um autoexplicativo, na minha opinião, né? Mas eu estava em um dia normal, vendo o pôr do sol, e já estava um pouco escuro. E aí minha mãe falou que aqueles frangos, eles ainda não tinham aprendido a ficar no puleiro, que eles dormiam ainda amontoados no antigo ninho. Eu tentei filmar pra vocês também, onde eles dormem. Sabe quando você vê a natureza e automaticamente vem a reflexão? Assim como esses frangos que não são mais pintinho para dormir juntos, tem pessoas que também são assim, homens e mulheres, que já são adultos, mas se comportam como pré-adolescentes, como adolescentes. Inclusive, tem pessoas que já têm filhos, já têm netos e continuam com comportamentos inconsequentes, sem maturidade. E da mesma forma também tem pessoas que são jovens, que são crianças, mas já querem viver como se fossem adolescentes, como se fossem jovens adultos, sabe? Então, existe meios de atropelar cada fase da vida, sabe? E é esquisito falar sobre isso, porque é um processo que deveria ser natural. Infância, né? Brincar, aprender com os mais velhos, não querer acelerar o processo para se tornar logo jovem, sabe? Dono das próprias escolhas, querer fazer a vida, querer ter a famosa independência. Cada processo, cada fase deve ser respeitada. Tem pessoas que não viveram a infância. E é natural que quando essas pessoas estão na fase adulta, ela tem a tendência de ter comportamentos infantilizados. Isso eu vejo em muitas pessoas à minha volta. Já fizeram tanto que quando chegar a uma certa idade, poxa, aquilo que eu não vivi lá atrás eu vou viver agora. Então, quando eu paro e penso que esses são problemas mal resolvidos lá do passado, eu volto pra mim e tento refletir sobre eu. Porque é muito importante respeitar cada fase da vida, cada processo. E se às vezes for necessário você dar uma parada para você refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre os processos na sua evolução que você não respeitou, é necessário você parar, avaliar, se questionar se vale a pena, se é necessário, como corrigir a rota para que você viva cada fase tal qual. E daí você pode se perguntar: Jéssica, mas por que tu trouxe um assunto tão assim, trazendo os pobres frangos? Simples, minha gente.
é algo que você vê hoje na vida. E se você se questiona se é errado fazer uma analogia em cima disso, eu uso como exemplo a Bíblia. E a Bíblia traz várias referências para que você aprenda com os animais. Tem um que vai ter com as formigas, tipo, vai aprender com a formiga. A formiga, ela trabalha de noite durante o verão, para que no inverno ela tenha como se manter durante aquela época. Também fala muito sobre ser diligente e não ser preguiçoso. E isso também é usado a formiga, que ela não descansa, ela trabalha. Se ela fosse ser preguiçosa no verão, no inverno ela não teria suprimento para se manter. Daí também tem outros exemplos. A ovelha como um animal que é usado como exemplo de obediência. O lobo como algo disfarçado. E daí tem outras histórias que também dá para você tirar ensinamento. O corvo, uma ave, um corvo que levou alimento, carne e pão para Elias. Ele estava obedecendo a quem? Se não for a Deus. O leão também, quando ele fechou a boca lá e não devorou Daniel, ele estava sendo obediente. E isso dá para trazer sim referências para nós. Exemplo, quantas vezes Deus não fala conosco e a gente se fecha 100%, sabe? É igual a jumenta lá que estava levando Balaão. Ela viu o anjo e por isso ela não queria seguir. E o dono dela ficava lá insistindo. E aí ela teve que falar. E quantas vezes Deus, ele não está falando conosco, ele não está aparecendo de alguma forma e a gente tá cego, ou às vezes simplesmente a gente tá fingindo não ver, e é a mãozinha de Deus que tá ali trabalhando, sabe? Então é isso, minha gente. A natureza tá aí para ensinar. Só que aprendizes sábios não vão aprender só com mestre, senhor, cheio de doutorados e inúmeros diplomas. Vai aprender também com as simples coisas. E isso, aos ignorantes, se torna algo irrelevante. Só que o maior ensinamento está na natureza, minha gente. É questão de você parar um pouco, refletir. E hoje em dia a galera vive tão acelerada, tanta dopamina em pequenos vídeos, que as pessoas estão esquecendo de olhar para a natureza e refletir. Muito menos refletir, né, minha gente, que leva tempo. A reflexão, ela não é do nada, ela leva um tempo. Então, se você olha para a natureza, tem muitos ensinos, muitas reflexões que dá para trazer para a sua vida, para que você evolua quanto ser que você é. É isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!